Olá, aluno! Seja muito bem-vindo ao ambiente virtual de aprendizagem da Faculdade JK. Nessa nossa primeira videoaula, eu quero abordar de forma bem sintética, de forma bem rápida, conceitos básicos sobre a auditoria tributária. O que significa? Qual é o campo de atuação? Quais são as justificativas? A auditoria tributária, em síntese, é um processo de investigação que deve ser conduzido por um contador que tenha as prerrogativas de conhecimento técnico, formação, qualificação e capacitação para a realização dessa auditoria. Dentre outras prerrogativas, além de ser um contador com CRC ativo, deve também possuir para facilitar o registro de auditor independente, quando assim for o caso. Como, por exemplo, nós temos hoje várias empresas que atuam com auditoria independente, como a White Price House, que é uma empresa canadense, que, porém, tem escritórios espalhados aí em vários estados brasileiros, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, e atua com auditoria externa independente, alocando contadores que possuem, além da certificação, o registro na Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que é o registro que oficializa a prática do auditor externo. Nós temos ainda a auditoria tributária governamental, que também trata-se de uma auditoria externa, vista que ela é realizada por um membro do governo, que vai até a empresa, foco da investigação, e a auditoria interna, que é realizada por um contador que atua na empresa, que pode ser o responsável técnico da empresa ou ainda um funcionário designado para tal, desde que o mesmo possua, obviamente, conhecimento e capacitação técnica e certificação técnica contábil. Bom, então, primeiro ponto. A auditoria é um processo de investigação, é um processo de verificação, é um processo de validação de toda e qualquer variação das demonstrações contábeis, dos livros contábeis, dos registros contábeis e de todas as movimentações financeiras de vendas, compras. A auditoria verifica também estoque, custo, depreciação, empréstimos, investimentos, lucro, prejuízo, valida a conformidade dos balancetes e seus lançamentos, verifica o fluxo de caixa e ainda valida toda a documentação gerada que dá amparo para a análise da contabilidade e da vida financeira da entidade, da empresa como um todo. Além de verificar a documentação, valida a veracidade, ou seja, por exemplo, a empresa X adquire aí uma quantidade de 30 bolsas de couro para revenda. Estamos falando aí de uma loja, certo? Essa aquisição, ela só pode ser feita mediante a uma compra, aonde a empresa X comprou de um fornecedor Y. E essa transação, ela obrigatoriamente tem que ser feita mediante nota fiscal de compra. Essa nota fiscal, ela vai ser emitida de venda da empresa Y para a empresa X. E vai haver uma retenção, uma tributação em cima dessa venda, que deve constar no livro de lançamento. No livro
razão, tanto de quem vendeu e para quem comprou. Vai constar a entrada desse estoque, a entrada dessas bolsas, desses artigos para venda. E, obviamente, a nova precificação que vai ser lançada, contabilizando aí impostos, custos, despesas e, o lógico, o lucro. Todos esses lançamentos, obrigatoriamente, devem estar registrados. Ponto 1. Ponto 2. Devem ter conformidade de registro. O que quer dizer? Devem ter documentos. A contabilidade, ela não trabalha com achismo e muito menos com suposições. A contabilidade trabalha mediante documentação palpável, tácita. E a auditoria vai verificar se a contabilidade está atuando de forma correta, tanto no valor, quanto no registro, quanto na data, e ainda quanto à competência, e quanto à aplicabilidade e à legalidade dos princípios contábeis que norteiam todas as transações contábeis e financeiras da empresa. Após fazer toda essa verificação, que a auditoria externa independente faz, ela lança relatórios, que nós vamos aí nas nossas aulas presenciais aprender sobre esses relatórios, que são chamados de pareceres de auditoria, que podem ser conformes, quando tudo está ok, lançado valores corretos, tributações, ICMS, impostos, ou não conforme, quando existe algum erro, tanto na data quanto no valor. Por exemplo, aquele impostozinho que não foi lançado, que não foi tributado, que deixou para uma tributação posterior e que a contabilidade interna entendeu que não daria prejuízo, afinal depois é parcelado. E não é tão simples assim. Nós vamos ver, e a auditoria, ela demonstra que isto não pode acontecer. A auditoria também, ela é responsável em verificar qualquer tipo de desvio financeiro, qualquer tipo de sinistralidade na operacionalidade econômica e financeira da empresa, que nós vamos ver as diferenças. O histórico da auditoria. A auditoria, ela remota de 1926. Foi quando se teve o primeiro start de que havia a necessidade de que alguém fizesse e outra pessoa conferisse o que fosse feito dentro de uma entidade, dentro de uma empresa. Então, só revisando, auditoria externa independente, onde nós temos empresas como a White Price House, que, por exemplo, investigou o caso da Petrobras. O grupo de acionistas do Conselho Deliberativo contratou uma empresa que é credenciada pelo Conselho Federal de Contabilidade, pela IBRACON, que é o Instituto Brasileiro de Contabilidade, e pela Câmara dos Dirigentes Mobiliários e Lojistas, CVM, e após haver essa contratação, eles foram alocados para um processo de investigação, onde detectou-se o quê? Que sim, havia aí um pequeno desvio, Pequeno forma de falar. E abriu-se um processo, uma sindicância, uma investigação e posteriormente uma perícia contábil. Ok? Segundo, a auditoria tributária governamental, que é acionada após a auditoria externa, quando se detecta fraude fiscal, quando se detecta que houve evasão fiscal, que não houve retenção de tributos como ICMS, impostos e alíquotas, que não foram devidamente recolhidas, que foram de forma indulgente, fraudadas quanto à sua declaração. E a auditoria interna, que é preventiva e deve existir em todas as empresas. Ambas exercidas por um contador, que tenha capacitação, qualificação e, acima de tudo,
perspicácia suficiente e poder investigativo de ir atrás da informação, ter isenção no registro dessa informação, ter conhecimento técnico e saber elaborar um parecer de forma não só a validar e verificar